Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano e esse é mais um episódio do podcast Talviews. Antes de começar, deixo o convite para você nos acompanhar também nas outras redes sociais. A gente tem colocado alguns conteúdos complementares aos episódios no Instagram e disponibilizado os relatórios aqui do Research e da área de pesquisa econômica no nosso canal do Telegram. E mais recentemente a gente também disponibilizou a versão desse podcast em vídeo no Spotify. Então, mais um recurso aí para acompanhar os nossos conteúdos. Bom, hoje a gente vai falar basicamente sobre Sabesp nesse episódio. A empresa teve sua privatização aprovada pela Lesp e a ideia é tentar entender o potencial de valorização da ação, as perspectivas por trás dessa agenda de privatização e perspectivas tanto para o setor de utilities quanto falando de bolsa como um todo, a gente vai fazer isso também. Então participam desse papo hoje o Marcelo Sá, que é analista de utilities aqui do Itaú BBA, e o Fabiano Custódio, que é sócio e gestor da Miles Capital. Fabiano, Marcelo, tudo bem? Bem-vindos. Tudo bem? Obrigado. Tudo ótimo. Boa, vamos nessa. Estão animados aí com esse anúncio da privatização? Agora a gente vai aprofundar um pouquinho. Acho que até dando esse passo atrás, Marcelo, você consegue falar um pouco sobre o modelo da privatização e quais seriam os benefícios potenciais aí que a gente pode ter a partir desse processo? Não, perfeito. Acho que o modelo escolhido pelo governo é um modelo em que você tem uma oferta de mercado, né, uma primária e uma secundária, trazendo aí investidores ali para a companhia. Investidores que podem ter ali uma expertise para poder ajudar a companhia, né? Então, diferente de Eletrobras, que a ideia era não ter um investidor de referência, nesse caso, tem um objetivo de trazer investidores de referência e um objetivo para a população de você antecipar a universalização, né? Então, antes a universalização aconteceria em 2033, agora a gente está falando de 2029. Para você atender isso, você vai precisar ter mais CAPEX, né, mais investimento a ser feito aí nos próximos anos. Então, teve um aumento no plano de investimento de cerca de 10 bilhões de reais, ali para algo perto de 66 bilhões de reais. O governador ele assumiu um compromisso, né, de não ter um aumento de tarifa versus o cenário se a empresa continuasse na mão do Estado, né? Então, como ela teria que fazer muito investimento, teria sim algum tipo de aumento de tarifa, mas agora o compromisso é de não aumentar mais do que seria no cenário se a empresa continuasse estatal. Então, acho que esse é o objetivo, acho que saneamento é essencial para a população, né? E a forma que o governador encontrou de agilizar esse processo e também de cumprir ali com as metas da lei de saneamento, né, que foram aprovadas aí recentemente. Perfeito. Bom, Fabiano, tá claro que a privatização é um gatilho aí para a valorização do papel da companhia, mas acho que fica difícil para o investidor comum entender o passo a passo desse processo, né? Então, a gente viu o projeto de lei sendo aprovado com 62 votos, né, bem acima do que seria o mínimo necessário. Então, como ficam as próximas etapas e quais são eventuais entraves que podem aparecer aí? Não, tá legal. Bom, primeiramente agradecer aí o convite, né? Agradecer o Itaú, agradecer os dois Marcelos aí pelo convite. Acho que é o segundo podcast que a gente faz aqui sobre o tema Sabesp. Então, vamos lá. Próximos passos, né? Você tem agora a conclusão da fase 1, né? Teve a conclusão da fase 0 pelo UFC, né? Estou falando da modelagem, da parte mais técnica. Então, o UFC foi lá, entregou a fase 0. Que foi um parecer favorável, né, mostrando os benefícios da privatização e tudo mais, e aí agora ele está no meio da fase 1, que ele deve entregar ali entre final de janeiro, começo de fevereiro, por aí, né, que aí a gente vai ter mais visibilidade sobre qual o tamanho que o Estado fica na companhia, quanto ele vende, né, como vai ser, por exemplo, a regulação, né, se vai ser uma regulação que estimula eficiência ou não, que eu acho que é um ponto que está todo mundo olhando. Isso deve acontecer em algum momento ali perto de fevereiro, né, a gente tem uma visão bastante otimista para isso. Tá? Inclusive, escrevemos uma carta falando sobre a regulação da Sabesp e o quanto teria espaço para melhorar. A gente acha que tem muita coisa aí. Acho que isso vai ser uma alavanca de valor para a companhia, né? E, em paralelo, tem o processo político, né, que está acontecendo. Você se referiu ao primeiro passo dele, que foi a aprovação na Lesp, né, e agora tem a adesão dos municípios ao novo contrato.
né? Então, foi apresentado um novo contrato, né, que padroniza a vencimento, enfim, um contrato para as prefeituras, né? Os prefeitos foram notificados, isso foi em setembro, e a partir daí eles têm 180 dias para aderir ao novo contrato, né? Ou seja, aderir à privatização. Isso é mais ou menos final de março que vai dar esse período. Então a gente entra também no primeiro trimestre do ano que vem numa fase de negociação com as prefeituras, né? Eu entendo que o time, por parte do Estado, que está tocando o processo de privatização, ele está se reunindo individualmente com cada município, né? Para fazer um adendo contratual com cada município ali, para garantir que os investimentos acontecerão, atender a demanda ali de cada município em termos de universalização de saneamento. E esse processo ele vai acontecer ao longo do primeiro trimestre, e aí eu acho que mais um ponto de atenção também, né, dado a importância que São Paulo, né, o município de São Paulo tem com a Sabesp, né, mais ou menos aí 45% do faturamento da Sabesp vem do contrato com o município de São Paulo, né, a gente entende que também haverá um processo de aprovação na Câmara de Vereadores de São Paulo, né, que isso deve acontecer, na nossa opinião, também em algum momento aí no primeiro trimestre. Tá? Também estou otimista porque o Marcelo colocou aqui alguns dos pontos que são favoráveis da privatização e a gente acha que, de fato, esses pontos são bastante importantes, né, no convencimento dos vereadores, né, além de que eu acho que a parte política também tá muito favorável, né, para que o Estado consiga essa aprovação. Então, acho que é mais ou menos isso aí o timeline do que tem para acontecer, tá? Legal. Bom, Marcelo, o Fabiano colocou um pouco esse passo a passo aí do processo, e a dúvida que fica é, com base nas conversas que você tem com investidores, você sente que o pessoal já está super comprado e posicionado na tese, ou ainda está esperando a história evoluir, essa agenda evoluir mais? E se você vê diferença padrão aí no posicionamento desses investidores, se a gente olha o perfil desses investidores, ou investidores de São Paulo com investidores do Rio, por exemplo? O perfil é bem diferente, assim, eu diria que os investidores de São Paulo, em geral, estão posicionados, aí a gente está falando aí de long only, estamos falando de hedge funds, obviamente o tamanho da posição varia, né, mas em geral a gente vê um otimismo grande quando a gente fala com os investidores de São Paulo. No Rio, a gente vê hedge funds posicionados, mas long onlys ainda não. Então, talvez um ou outro, mas a maioria está totalmente fora do case, né? E o principal pushback é a indefinição regulatória, né? Isso que o Fabiano acabou de mencionar, que ele está super otimista, a gente também está super otimista que a gente vai ter mudanças importantes que vão reduzir ali a percepção de risco, e eu acho que nesse momento a gente pode ter esse investidor entrando no papel. Quando eu olho para o gringo, eu acho que o gringo tem chance de vir mais no momento da própria oferta mesmo, que é quando vai ter roadshow, vai conversar com o management, já vai ter essas questões mais definidas, e como seria uma oferta muito grande, né, você vai atrair grandes cheques, investidores que vão olhar porque é uma operação grande, né? Tem operações que acontecem no Brasil que tem um tamanho pequeno, não faz muito sentido de dedicação de tempo para esse investidor. No caso da Sabesp, vai fazer sentido, certamente, eles olharem. Então, tem ali um investidor marginal que está fora, na nossa visão, que é o gringo. Eu diria que o long only do Rio de Janeiro, provavelmente com essa definição, tem chance de entrar assim lá na frente. Bacana. Fabiano, o Marcelo colocou aí a preocupação em relação à regulação, né, por parte de investidores. A gente sabe que o governo está analisando essas questões, mas como você projeta eventuais mudanças que podem acontecer, ou como isso deve ser tratado? Então vamos lá, né? Até faço referência de novo à carta que a gente escreveu em agosto, que o foco da carta foi falar sobre essa questão de regulação, né? Que hoje, na prática, a regulação da Sabesp ela não é uma regulação que estimula a eficiência, né? Ao passo, a gente faz um comparativo ali com a regulação do setor elétrico, né? Que a gente vê como benchmark, que sim estimula a eficiência, né? Estimular a eficiência significa que se o concessionário ele consegue, atendendo, obviamente, né, que os parâmetros de qualidade, se ele consegue trabalhar com premissas mais eficientes do que aquelas que estão na tarifa, né, no setor elétrico há uma regra que você pode carregar um pedaço dessa eficiência, né, que se traduz em um retorno maior para o concessionário. Então, qual que é a consequência que isso tem?
né? A consequência é que o concessionário ele vai ficar insistentemente, né, buscando novas frentes de tecnologia, novas frentes de eficiência, e como um pedaço disso acaba sendo repassado para uma unidade tarifária, né, o que a gente observou no setor elétrico é que isso também criou um vetor baixista para as tarifas. Né? Daí as pessoas vão estranhar, mas peraí, a conta do setor elétrico subiu, na verdade, né? Só que tem vários vetores nessa conta do setor elétrico, né? Dessa conta de energia elétrica. O custo de energia subiu muito, encargos subiram muito, mas quando você olha o que está na mão do concessionário, né, foi muito eficiente. Né? Se você olhar, a gente coloca um gráfico na carta lá de 2002 a 2022, né, a gente mostra que o que está na mão do concessionário, que tecnicamente a gente chama de parcela B, né, no setor, subiu metade do IPCA, né, porque foi exatamente o período em que o setor elétrico foi privatizado, né, e aí entraram grupos privados, implementaram eficiência e foram, né, trazendo essa eficiência e repassando essa eficiência para a tarifa, né, de acordo com a regra. No caso da Sabesp, isso não acontece. Né? A Sabesp ela é muito mais ineficiente do que os parâmetros estão na tarifa, mas nosso entendimento é que mesmo que, né, ela fosse privatizada, né, e um concessionário privado a tornasse mais eficiente do que os parâmetros que estão na tarifa, né, na revisão tarifária seguinte, né, o regulador ele capturaria 100% disso. Né? Então, isso faz com que a comunidade de investidores enxergue um teto de valuation para a companhia. Né? Ela não pode valer mais do que a base de ativos dela, porque no final do dia ela não entrega, ela não tem capacidade, em função da regulação, de entregar um retorno acima do retorno regulatório. Então, logo ela deveria valer perto de uma vez RAB. Né? O que a gente está imaginando é que o governo, né, ele está diante de uma decisão em que o que maximiza o valor do ativo que ele vai vender, né, um pedaço, né, a Sabesp, é também o que maximiza o bem-estar do consumidor. Né? Então, na nossa opinião, ele certamente deveria ir por um caminho de mudar a regulação, né, e ter uma regulação que estimule a eficiência, ou seja, que permita o concessionário carregar uma parte da eficiência que por meritocracia ele conseguiu na operação. Né? Isso faz com que o valuation mude de patamar. Então, só para você ter uma ideia, né, no setor elétrico, a gente tem as empresas negociando entre mais ou menos 1,5 a 2 vezes base de ativo, né, ao passo que a Sabesp, mesmo depois dessa ralhada do papel, negocia perto de 0,8. Tá? Só para ter uma ideia de ordem de grandeza das coisas, a Sabesp a 1,5 base de ativo, a gente estaria falando de mais ou menos aí 150, 140, 150 reais por ação, né, contra 70 abaixo que está agora. Então, a gente acredita que, de fato, ali, meados de fevereiro, alguma data próxima a isso, quando a gente tiver mais clareza, né, do que será a regulação, como será a regra do jogo dessa privatização, eu acho que vai ser, talvez, o principal driver, assim, um dos principais drivers de valor para as ações, assim, pensando no curto prazo, tá? Então, de fato, a gente tem um otimismo grande com a regulação que a gente fez questão de deixar expresso numa carta que a gente publicou em agosto. Então, não sei se eu respondi exatamente tudo que você esperava. Até antecipou um pouco que eu considero a pergunta principal desse episódio que eu vou fazer para vocês dois, que é justamente sobre valuation, né? Você comentou brevemente esse upside potencial, aqui, né? Mas a ideia era perguntar para vocês, assim, pensando no preço de tela agora e o potencial de valorização, como é que vocês projetam a Sabesp num cenário de privatização concluída ou muito avançada, até onde isso pode chegar, a gente tentando aterrissar mais em números aqui. Acho que, pegando um pouco o que o Fabiano falou, né, eu acho que tudo depende de qual vai ser o modelo regulatório, né? Hoje, quem está ali com essa indefinição assume uma vez RAB como um valor justo, que ele falou que dá ali perto, na nossa visão, de R$ 95,00 com ação a 70. Então tem ali upside, mas não tem tanto upside assim para ficar super otimista. O que eu acho importante desse processo, que também tem uma ideia do governo de incluir essas questões críticas de regulação dentro do contrato de concessão. Né? Você tem em saneamento uma regulação discricionária, né, em que o regulador lá na frente faz uma revisão tarifária, em que ele pode mudar as regras no meio do jogo. Né? Então tem uma incerteza muito grande. Né? Diferente da ANEEL, que é uma agência que a gente já conhece há muito tempo, já tem muito mais credibilidade, muito mais empresas para poder
fazer comparações, né? No caso de saneamento da Sabesp, é o regulador regulando a Sabesp com dificuldade de fazer um tipo de análise de benchmark porque os dados são muito ruins do setor, né? Então, eu acho que colocando esses pontos críticos em contrato, isso reduz bastante o risco, né? E eu concordo super, eu acho que ela sendo uma empresa privada com uma regulação que permite que a empresa fique com parte dos ganhos de eficiência, ela pode valer mais que uma vez a base de ativos, 1,3, 1,4 vezes a vez, R$140, R$130, você está falando aí de quase 100% de upside, que seria muito, muito positivo. Mas precisa ter essa definição, eu diria, regulatória para o mercado ficar mais otimista. E aí ele pode dizer, olha, vou dar essa proteção até, por exemplo, 2029 vale uma coisa. Vou dar essa proteção até 2033, vai valer outra coisa. Então, depende do tempo que você tem essa segurança, vai ter um valuation diferente e isso vai, com certeza, influenciar o preço, né? Que essa oferta vai ser precificada. Né? Eu acho que se essas coisas caminharem nessa direção, provavelmente não vai ser a R$70, vai ser um valor razoavelmente mais alto que essa operação sairia, né? Posso só complementar uma coisa sobre a regulação, né, que, aproveitando que o Marcelo colocou aqui, eu acho que há um incentivo, deveria haver um incentivo por parte do Estado, do regulador, das pessoas que estão formulando o processo. Tem um desafio grande que o concessionário que assume a Sabesp vai ter, que é muito investimento para fazer. Tá, só para ter uma ideia, né, nos últimos 5 anos a Sabesp investiu na média aí, sei lá, alguma coisa entre 3, 4 bi, né? O plano que a Sabesp estatal tem publicado, né, é de investir 5 bi ao ano, né, para os próximos 5 anos. E o que, para que a gente consiga antecipar a universalização para 2029, né, você vai ter que migrar para um ritmo de investimento na ordem de 10 bilhões de reais. Então faz todo sentido no momento em que você precisa do capital privado para conseguir executar esse CAPEX, você dá uma sinalização, né, você alinhar os incentivos, né, e você de fato deixar a regra um pouco mais solta no sentido de que a grande parte dessa eficiência, né, ela fique com o concessionário até o momento da universalização, né, que é por volta de 2029. E aí depois disso, né, ainda assim é eficiente para as tarifas e para a sociedade que você tenha algum tipo de ainda de benefício, né, algum tipo de alinhamento, uma regulação que continue estimulando a eficiência. Mas aí eu imagino que perto, né, até a universalização, deveria ser grande parte da eficiência, né, que eu imagino que seria o melhor modelo. Grande parte dessa eficiência fica para o concessionário e depois da universalização, aí você inverte, né? No setor elétrico, por exemplo, a regulação ela sempre vai jogar, né, e tentar, ela permite 20% de out-performance, né, de que você carregue 20%, um resultado 20% melhor do que o que está na sua tarifa. Né? Se as empresas elétricas, se elas têm um resultado ainda melhor do que esses 20%, a regulação ela sempre vai empurrar você para perto de 20%. Né? E aí você vai achando novas frentes e tudo mais. Então a gente pega, por exemplo, empresas como a Equatorial, né? Elas fazem mais ou menos aí 130% de EBITDA regulatório, né? O que justifica elas terem múltiplo premiado para a base de ativo. Então, só complementando um pouco essa questão da regulação, eu concordo com o Marcelo. Assim, no início, eu acho que vai ser uma regra muito friendly, né, para o concessionário, para que haja o estímulo de cumprir, né, aquele CAPEX, de universalizar de fato o serviço. E de target para ação, vocês têm um número? Então, quando a gente fala de target de ação, né, eu gosto de deixar bem claro, né, que a gente fez uma posição na Sabesp, muito pensando, sempre que a gente vai investir numa empresa, é claro que a gente olha para o cenário da privatização, para o cenário em que a privatização acontece num modelo muito bom e tudo mais, mas a gente olha também para o cenário de a privatização não acontecer. Né? E nisso eu acho que a gente tem bastante conforto, né, que mesmo não acontecendo a privatização, né, eu tenho bastante conforto que se você olhar o que está acontecendo na companhia, né, em termos de fechamento, a companhia é muito ineficiente. Né? Ela tem mais ou menos hoje uns 3,5 bi. Né? Se você pegar o resultado do primeiro semestre de 2023 e analisar, né, a Sabesp ela faz mais ou menos uns 9 bi de EBITDA contra 12,5 que ela deveria fazer de acordo com a regulação. Né? Então você tem mais ou menos aí 3,5 bi de ineficiência. Né? Você tem 2 bi que vem da receita, né, que a companhia não faz a receita que ela deveria fazer, e 1,5 bi de despesa. Né? A gente fez um mapeamento assim, muito profundo disso daqui, e a gente tem bastante convicção
que uma parte disso já foi resolvida no reajuste extraordinário que a companhia teve agora no final de maio, né, que a gente vai ver aí, já viu isso impactando o resultado do terceiro trimestre. Né? Então, esses 2 bi de receita, né, já vai cair para alguma coisa perto de 1,3, e a gente tem muita convicção que isso vai ser endereçado ano que vem no reajuste, na revisão tarifária, de tal modo que o gap ele vai cair para alguma coisa perto de 500 milhões na receita. Tá? E a gente acha que com o PDV que foi anunciado, né, que é uma economia de custo de pessoal de 500 milhões, o PDD tem tudo para voltar para os níveis que ele era pré-pandemia, a empresa está muito firme dizendo que isso vai acontecer. Né? Tem um mapeamento sendo feito pela A.T. Kearney, de MSO, né, de material, serviços e outros, que, enfim, indica que pode ter uma redução também relevante. Isso tudo que ela continua em estatal. Né? Então, o meu ponto é que a Sabesp, eu imagino assim, no final de 24, né, ela vai estar entregando um patamar de EBITDA muito em linha com o regulatório. Né? Então, ela deveria, né, negociar perto de uma vez RAB. Né? Uma vez RAB, né, nas contas do Marcelo, é por volta de R$ 95,00, na nossa é mais para 80 alto. Né? Ou seja, você teria um belo upside mesmo que a privatização não acontecesse. Tá? Por quê? Porque a gente tem conforto que o turnaround está acontecendo. Só como efeito de exemplo, se você for olhar, a CEMIG, ela triplicou, quadruplicou de preço, né, sem ser privatizada. Porque começou um turnaround a ser executado na companhia no início do primeiro mandato do Zema. A Eletrobras, ela quadruplicou de preço até antes da privatização. Agora ela está no mesmo preço da privatização. Né? A Copel sextuplicou. Então, eu acho que é legal olhar a privatização, mas é legal olhar também que uma estatal, quando se inicia um processo de turnaround, independente da privatização, os papéis têm uma apreciação, que é o que está acontecendo com a Sabesp. Né? Então, vamos lá. No cenário de não privatização, a gente acha que ela deveria negociar perto de RAB, né? Ou seja, você teria upside de ordem de grandeza aí 20%, 30%, né, dos níveis que está agora. E no cenário de privatização, né, a gente acredita fortemente que ele vai se dar dentro de um modelo que incentiva a eficiência. Né? Já argumentei aqui os motivos pelos quais a gente pensa isso. E aí, realmente, a gente acha que possivelmente, é perfeitamente possível imaginar que a companhia ela consegue outperformar de maneira relevante o EBITDA regulatório. Tá? A gente fez algumas contas lá, né? Então, por exemplo, se você pegar, por exemplo, métrica de PMSO, né? Custo de pessoal, material, serviços terceiros e outros, por ligação. Né? Se você pegar como que é esse parâmetro no setor privado, nas concessões maduras do setor privado versus a Sabesp, você vai ver, e ponderar por escala, você vai ver que tem mais ou menos aí uns 50% para cortar para que a Sabesp passe a operar com parâmetros do setor privado. Né? Despesa com pessoal, né? Se você pegar o custo com funcionário, né, na Sabesp é 2,5 vezes maior do que no setor privado. Né? Eu não estou dizendo que não tem gente boa na Sabesp, tem gente excelente na Sabesp, que eu acho que deveria ganhar até mais e vai ganhar mais no modelo mais meritocrático e tudo mais de uma empresa privada, né? Mas não é natural que o salário seja 2,5 vezes maior. Então, como a gente acha que tem muita coisa para fazer em termos de turnaround, que vai se dar numa regra, né, que vai ser benéfica para o concessionário, a gente projeta na carta o que a gente colocou lá, que é alguma coisa entre 1,4 e 1,7 vezes RAB, né, o que deveria negociar a Sabesp. Né? Então a gente está falando de alguma coisa aí entre 140 e 160 reais. E aí tem mais um ponto, que é o setor elétrico, né, ele é um setor já universalizado, ele não tem mais crescimento. Né? Ao passo que o saneamento tem muito crescimento. Só que a empresa sendo ineficiente, você investir, você na verdade está destruindo valor. Se a Sabesp se torna eficiente, tem a primeira derivada, que é a companhia se tornar eficiente, e tem a segunda, que é ela fazer o CAPEX de maneira, sendo eficiente, ou seja, tendo um retorno muito acima do custo de capital, muito acima do WACC regulatório. Né? E isso também deveria gerar um múltiplo maior. Né? Então, só para dar uma ideia de ordem de grandeza, né? Hoje a base da Sabesp é mais ou menos 75 bilhões de reais e tem 66 bi ainda para universalizar a área de concessão da Sabesp. Ou seja, é um investimento monopolista, né, de praticamente dobrar a base no horizonte aí de 5, 6 anos.
né? Isso não existe no setor elétrico, né? Então, esse crescimento, né, ele deveria também representar mais múltiplo, tá? Então, a gente é bem otimista, a gente acha que o target das pessoas, né, depois de conhecer, né, se a gente estiver certo, depois de conhecer, se a modelagem de fato for o que a gente está imaginando, deveria ir para alguma coisa aí mais para 1,5, entre 1,4 e 1,7 vezes RAB, que é mais ou menos isso aí, 140, 160 reais por ação, tá? É isso que a gente enxerga de valores. Então, pô, muito pouco downside. Assim, o downside para mim, na verdade, ele é só técnico. Downside é não ser privatizada, mesmo assim tem um ganho potencial de 15, Isso, 20%. se não for privatizado, beleza, vai cair, porque algumas pessoas compraram para esse trigger, para esse evento, vão vender. Mas se você esperar 12 meses, né, na minha cabeça, os resultados eles vão aparecendo e aí o papel deveria convergir para um vez RAB, assim, tá? Acho que é meio parecido. E tem, eu acho, talvez uma outra coisa que ninguém põe na conta, mas acho que não dá para colocar ainda, que é a Sabesp vai ser uma empresa que tem o potencial de ser uma grande consolidadora também. Então tem muitos processos, muitos leilões que vão acontecer de saneamento, ela vai ser uma empresa gigante, com escala, com expertise, que lá na frente vai poder bidar também por outros ativos. Acho que não vai ser o objetivo nos próximos anos, né, que o objetivo é a universalização, mas olhando no universo de mais alguns anos para frente, eu acho que sim, isso vai fazer sentido também. Complementando o que ele disse, tem o Brasil inteiro para universalizar, né? Então, assim, a gente está no início desse setor, né? Pô, se você criar um modelo legal, conseguir atrair, né, bons sócios, tem o Brasil inteiro para fazer, é muita coisa mesmo. Então, realmente, que Múltipla Equatorial negociaria se ela tivesse uma abundância de M&As para fazer, de consolidação, por exemplo. Né, seria muito superior ao múltiplo atual. Né? Então é isso que é um negócio que acho que vale a pena ser dito. Bacana. Bom, acho que a gente cumpriu bem a pauta de Sabesp, mas para aproveitar da melhor maneira a presença de vocês aqui, eu queria perguntar para o Marcelo, a gente falou bastante sobre as elétricas, queria perguntar o que você está olhando com mais otimismo aí no universo de cobertura, aí olhando para a utilities como um todo, e como você vê a atratividade do setor atualmente e comparativamente olhando para a Bolsa. Não, perfeito. Acho que nosso top pick no setor elétrico ainda é Equatorial. A gente vê aí um earnings momento muito favorável, né? Então você está tendo aqui no Brasil umas ondas de calor que tem tido um impacto muito forte em carga, né? Então a carga de energia está super alta, então acho que o resultado do quarto trimestre, o resultado do primeiro trimestre de Equatorial vai ser muito forte. A empresa teve algumas revisões tarifárias bem positivas que vão fazer com que o EBITDA cresça muito no ano que vem. E a empresa começa aí um ciclo de desalavancagem também acontecendo e está negociando num retorno implícito, que nossa visão é super atraente, de 11% real, que se compara aí com um nível de juros aí, na casa de 5,5%, mais ou menos, que o Brasil está. Então, acho que tem um spread muito relevante. E para o setor tem um momento favorável também, que é o momento de corte de juros. Né? Isso termina beneficiando o que a gente chama de bond proxy. A gente teve um evento positivo nessa semana aí que foi sobre juros americanos, né? Que acabou tendo um efeito muito grande em empresas que se beneficiam de redução de juros. E eu acho que esse trend deve continuar, então o setor termina sendo muito atraente. Tem um risco ainda no radar, que é o processo de renovação de concessão, mas a gente acha que tem muito barulho, mas no final do dia o processo vai acontecer e as condições vão ser boas, mas talvez tenha alguma volatilidade de curto prazo. Bacana. E para você, Fabiano, para a gente fechar, além de Sabesp, que você já demonstrou bem seu otimismo aqui, que outras teses vocês estão olhando lá na Miles, pensando em 2024 com esse mesmo otimismo? Tá. Eu acho que eu concordo muito com o que o Marcelo colocou aqui, né? Não especificamente do single name, mas do patamar de atratividade do setor, né? Então você tem boas empresas negociando aí entre 10 e 14 de TIR, né? Então a gente está falando que é um retorno de PCA mais 13, por exemplo, na Copel, que eu acho uma empresa assim super redonda, super previsível, né? Tem um excelente management e claramente, na minha opinião, né, ela tem uma TIR maior do que a do setor, maior do que peers dela, né? Então, Equatorial, o Marcelo falou que vê aí por volta de 11, a gente tem um pouquinho menos, mas é parecido, né? Mas a gente enxerga um retorno ainda superior, né, por volta de 13 na Copel, né? Que na minha cabeça foi fruto puramente de que teve o processo lá da oferta da privatização, no momento em que o gringo estava saindo, era aquele momento no meio do ano que estava tendo outflow e tudo mais, né? Então acabou que, salvo engano meu, assim, o local, que o investidor local, ele foi mais ou menos
2/3 da alocação dessa oferta, uma oferta grande, né? Então é puramente por uma questão de fluxos, né? Eu acho que as coisas se normalizando, né? Outros estrangeiros vão fazer conta e ver que é uma empresa muito boa, né? Pô, é uma das empresas que tem maior crescimento na distribuição, né? É uma das bases mais depreciadas, tem mais capex para fazer, sendo eficiente o capex é accretive, né? Então a gente gosta bastante da Copel, né? A gente tem a Eletrobras também, né? A Eletrobras, basicamente, quando a gente comprou, a gente via assim que comprar a Eletrobras era como comprar energia a longo prazo a R$90, né? Hoje em dia é um pouco acima disso, porque as ações se valorizaram, né? E a gente acha muito atrativo comprar energia para longo prazo nesse patamar de preço, porque a gente sabe o quão volátil é preço de energia no Brasil. Né? Então, hoje, como a gente está num cenário de oversupply, né, que você teve uma conjunção de fatores, né? Choveu muito, o PIB nos últimos anos frustrou, pandemia e etc. Né? Falando um período mais prolongado, não esse ano. Né? Esse ano surpreendeu para cima, mas se pegar um período mais prolongado, surpreendeu para baixo função da pandemia. Né? Então, acabou que teve um desequilíbrio aqui. Né? Tem muitos subsídios no setor também, né? Que incentivos para energia solar, energia e tudo mais. Então, você tem um oversupply. Né, mas que, para mim, é um negócio que dura aí 2 anos. Né? A gente está vendo, como o Marcelo colocou, onda de calor, então a demanda, a carga muito forte, né? Que é um lado da equação. Pô, esse ano, salvo engano meu, não teve leilão nenhum, né? de geração. Né? Então, na medida que os preços eles caem muito, né? Eles deixam de viabilizar alguns projetos. Né? Então, você começa a não ter mais usinas vindo e tudo mais. Então, assim, no médio prazo, eu acho que o preço deveria convergir para o custo marginal de expansão, que é muito superior a esse nível de preço que eu estou colocando. Né? Então, a Eletrobras é a melhor maneira de você play esse negócio. Né? Então, a gente gosta. Sem contar que uma parte também da TIR da Eletrobras, que a gente vê a 14 mais ou menos, foi em função de todos esses ruídos do início do governo, tudo mais, que a gente acha que no final do dia nada disso vai se concretizar assim, né, pro mal da companhia. Né? Então, acho que é basicamente isso que a gente está olhando com mais detalhe lá, né? A questão do saneamento, Sabesp, Copel e Eletrobras principalmente. Tá? Bacana, acho que agora sim cumprimos bem a pauta com essas perguntas bônus aí. Queria novamente agradecer as participações do Fabiano e do Marcelo aqui nesse episódio. Obrigado, viu? Prazer participar. Prazer também, meu. Obrigado, pessoal.